Olá, você está no VN, o melhor canal da matemática. Eu sou o professor Niehaus e hoje vamos continuar falando sobre triângulos. É a nossa aula número 9 e o assunto hoje é triângulo isósceles circunscrito. Muito bem, veja. O triângulo isósceles circunscrito significa que ele está fora. O triângulo está por fora e uma circunferência ou um círculo está por dentro. Vamos desenhar o triângulo, vamos nomear os lados de A, B e C. Agora vamos desenhar, vamos traçar a circunferência ou o círculo que está inscrito nesse triângulo. Aqui está. Vou repetir. A circunferência está inscrita ao triângulo isósceles. Portanto, o triângulo isósceles está circunscrito à circunferência. Perfeito? Agora eu vou traçar do centro dessa circunferência uma perpendicular até o lado A, e que, por coincidência, é o raio da circunferência. Veja, o raio da circunferência toca no lado A do triângulo em apenas um ponto, e esse ponto é sempre perpendicular ao lado A. Da mesma maneira ao lado B. Olha só, uma perpendicular ao lado B que vai até o centro é o raio. A mesma coisa com relação ao lado C. Observe que para qualquer triângulo, sempre que houver uma circunferência ou um círculo circunscrito, o raio sempre será uma perpendicular do lado, de qualquer lado, até o centro. Muito bem. Vamos também aqui identificar o ângulo A e o ângulo B. Pronto. Agora observe, se ele é um triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. E nós vamos dizer que, nesse caso, o lado A é igual ao lado B. Pronto. Você lembra que no triângulo isósceles, necessariamente também, dois ângulos serão iguais. E esses ângulos sempre serão os ângulos formados pelos dois lados congruentes ou iguais com o terceiro lado. Portanto, o ângulo A vai ser igual ao ângulo B. Tá? Num triângulo isósceles, você lembra, sempre temos dois lados iguais e dois ângulos internos iguais, e aqui eles estão. Agora eu vou aplicar a esse triângulo ABC a lei do cosseno. Você lembra que a lei do cosseno é uma lei que serve para qualquer triângulo. Já o teorema de Pitágoras, ele só serve para triângulos retângulos, não é verdade? Triângulos que tenham um ângulo de 90 graus, que também é conhecido como ângulo reto. Daí a origem do nome retângulo. Muito bem. Então, aplicando a lei do cosseno e utilizando como o lado A, o lado que nós queremos determinar, então eu vou dizer para você que o lado A ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados. B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes que multiplica esse lado, vezes esse lado, e vezes o cosseno de um ângulo. Só que esse ângulo tem que ser sempre o ângulo oposto ao lado que está do outro lado da igualdade. O lado que está do outro lado da igualdade é o A, o ângulo oposto a ele é o B. Portanto, cosseno de B. A ao quadrado, então, vai ser igual. Observe que B é igual a é igual a B. Então, no lugar deste B ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes que multiplica. No lugar do B, A. Não é isso? Vezes o C e vezes o cosseno de B. Agora eu quero isolar esse C. Então eu vou pôr ele aqui, o C ao quadrado vai ser igual. Observe que o C manteve do mesmo lado, porque ele não mudou o sinal, não é verdade? Está positivo. Então esse A tem que mudar de lado. O que vai acontecer com esse A? Ele vai passar negativo para o outro lado. Se eu vou ficar com um A positivo menos um A ao quadrado positivo, menos um A ao quadrado negativo, eles se isolam, ou seja, dá zero. E sobra, então, o 2AC cosseno de B, que estava do lado do C e vai passar para o outro lado. Portanto, ele vai mudar de sinal, ele deixa de ser menos
e passa a ser positivo 2AC cosseno de B. Observe que eu tenho C nesse termo, que é o C ao quadrado, e tenho C neste outro termo do outro lado da igualdade. Então eu posso cortar um C daqui com um C daqui. De maneira que eu fico que C vai ser igual a 2 vezes o A vezes o cosseno de B. Veja, esta fórmula nós acabamos de deduzir e ela me dá o valor deste lado que não é o lado igual, não é o lado congruente do triângulo isósceles. Perfeito? Então, para calcular este lado C, você pode usar tranquilamente 2 vezes um dos dois lados que são congruentes, no caso aqui está o A, mas poderia ser o B, porque eles são iguais, que multiplica o cosseno de B, que também poderia ser o cosseno de A, porque eles são iguais a e B, não é verdade? Muito bem. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que você pode aplicar em qualquer triângulo, seja ele o escaleno retângulo, seja ele o isósceles, que é este, seja ele o isósceles retângulo, que será a próxima aula, ou seja ele um equilátero. Tá? Vou te mostrar aqui, observe, eu vou apagar o ângulo A e o ângulo B, muito bem. Agora eu vou pegar do centro até esse vértice e vou traçar uma reta. Novamente do centro até este vértice, mais uma reta. Observe que eu criei aqui um triângulo, olha, mais um triângulo, o lado A, este lado e este lado, não é verdade? Eu vou achurear ele de vermelho para você identificá-lo melhor. Aqui está. Veja que aqui eu tenho mais um triângulozinho aqui. A mesma coisa agora eu vou pegar do centro da circunferência e vou traçar até esse vértice. Observe que agora apareceu mais um triângulo e mais um triângulo. Esse triângulo aqui eu vou achurear de azul e esse outro eu vou achurear de verde para nós melhor identificarmos. Agora você concorda comigo que se eu tiver a área do triângulo vermelho, mais a área do triângulo azul e mais a área do triângulo verde, eu tenho a área do triângulo ABC? Muito bem. Então vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Eu vou escrever que a área do triângulo ABC então vai ser igual à área do triângulo vermelho mais a área do triângulo azul mais a área do triângulo verde, não é verdade? Observe que a área do triângulo, então, vai ser igual. Veja, quem é a área do triângulo vermelho? Lembra que eu falei para você que o raio, o R, é perpendicular ao lado A? Então, nós vamos tomar o lado A como base. Então, vai ser A que multiplica a altura desse triângulo. Quem é a altura desse triângulo? O R, na verdade, é dividido por 2. Porque você lembra que a área de qualquer triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a base é o A, a altura é o raio. Por quê? Porque é uma perpendicular à nossa base que vai até o vértice do triângulo, está aqui. O vértice oposto à base. Mas, então, agora vamos ver a área do triângulo azul. Vamos tomar como base o lado B, que multiplica o raio, que também é a altura desse triângulo, dividido por 2. E mais a área do triângulo verde, que também tomando agora aqui o lado C como base, vai ser C que multiplica a altura, que é o raio, dividido por 2. Então, a área desse triângulo ABC vai ser igual ao quê? Observe que o raio dividido por 2 está nesse termo, está no termo azul e está no termo verde. Ou seja, eu posso colocar em evidência o raio sobre 2. E ele vai multiplicar quem? Vai multiplicar, aqui vai sobrar o A, mais aqui vai sobrar o B, e mais aqui vai sobrar o C. Não é verdade? Olha que interessante, para qualquer triângulo circunscrito, a área do triângulo vai ser sempre igual ao raio da circunferência que está inscrita nele, dividida por 2, multiplicada por quem? Observe, quem é A mais B mais C? É o perímetro. Ah, muito bem. Esta fórmula serve para qualquer triângulo circunscrito a uma circunferência. Ok? Então temos aqui esta fórmula, mais uma fórmula para você, que foi deduzida
Veja, a gente não tem que decorar, a gente tem que entender, não é verdade? Agora veja, vamos limpar esse triângulo e agora veja, eu vou voltar aqui nesta fórmula, aqui, olha. Veja, acompanhe comigo aqui, ó. Olha, o que podemos fazer ainda, olha. A área desse triângulo, então, vai ser igual ao raio dividido por 2, que multiplica quem? Veja, A e B, nós sabemos que são iguais, então A mais A vai ser igual a 2A, mais o C. Quem é o C? Temos aqui, olha, 2A cosseno de B, não é verdade? Agora observe que eu tenho 2 nesse termo e tenho 2 nesse termo que eu multiplico R, e aqui embaixo eu tenho 2. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e com esse 2. De maneira que eu fico que a área desse triângulo também pode ser dada pelo seguinte, olha, eu tenho A nesse termo e tenho A nesse termo, na verdade, eu posso pôr ele também em evidência. Então, eu fico com A, que multiplica o raio, e isso os dois multiplicando por quem? Aqui sobrou o quê? A dividido por A, 1, mais aqui A foi para lá, ficou só o cosseno de B. Então aqui você tem também uma outra maneira de calcular a área, ou calcular o lado A, ou calcular o raio, desde que sejam dados os outros valores. Eu já vi uma questão de concurso, onde era dado que o cosseno do ângulo mais 1 era igual a tanto. Ele dava a área do triângulo e dava o lado congruente e pedia o raio. Era só usar esta fórmula. É claro, tudo isso nós vimos, deduzimos e você compreendeu, que é isso que é mais importante. Veja, só aplicamos a lei do cosseno, aplicamos aqui a área de triângulo, né? Dividimos esse triângulo ABC em 3 outros triângulos, utilizando o raio como altura, somamos as 3 áreas desses outros triângulos, que deu a área total do triângulo ABC. Chegamos a esta fórmula e substituindo aqui pelo que já tínhamos calculado para o valor 6, sabendo que A é igual a B, chegamos a este outro valor. Olha, o que tínhamos para acrescentar sobre triângulo isósceles circunscrito era isso, porque você já assistiu a aula sobre triângulo isósceles e viu todas as outras fórmulas dele, sem que ele estivesse circunscrito. Agora, com ele circunscrito, a única coisa que acrescentamos são essas duas fórmulas. É isso a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Todas as terças-feiras eu solto uma aula e todas as sextas-feiras eu solto o desafio de uma das aulas. A nossa próxima aula é a aula número 10 e o assunto será triângulo isósceles circunscritos, triângulo isósceles retângulo, ok? Triângulo retângulo circunscrito. E o desafio desta aula é este aqui, olha só. Dados os quadrados A, B e C abaixo, veja, tem o quadrado A, o B e o C. Sabendo-se que a área do quadrado B é 9 vezes maior do que a área do C, então veja que a área desse quadrado é 9 vezes maior do que este. Então, quantas vezes a área do quadrado A, que é esse quadrado grandão, é maior do que a área do quadrado C, que é esse pequeno? A pergunta é, quantas vezes esse é maior do que esse? Aqui estão as alternativas e eu espero que você consiga resolver. Tá? Tudo baseado no triângulo, tudo em triângulos, e você vai conseguir. Se você conseguir, me mande no meu WhatsApp o seu resultado. Se você acertou, eu vou te dar parabéns. Se você errou, eu vou conversar com você e nós veremos aonde você errou. Estou sempre à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.